Boa tarde, pessoal! Boa tarde, makers! Estamos aqui para começar a parte da tarde do nosso evento Sertão Maker, Empreendedorismo e Inovação. Minha gente, quem é que está impactado com as palestras de manhã? Minha cabeça ainda está ressonando com aquelas palestras sobre incentivo, sobre solidariedade, sobre persistência. Gente, quem não assistiu às palestras pela manhã, tem a chance de ver. Visita aí o nosso YouTube, dá uma visitada nas nossas palestras do turno da manhã. E hoje à tarde nós temos aí um celeiro de palestras maravilhosas, uma mesa redonda, 2 palestras para a gente trabalhar diversos temas. E você pode participar mandando sua pergunta pelo chat, mandando seu comentário pelo chat. Avisa aí os colegas, dá aquele supapo nos grupos do WhatsApp, avisa que nós vamos começar o nosso turno da tarde com muita energia, com muita animação. E nós vamos também, minha gente, abrir esse espaço para vocês poderem comentar aí no chat, no YouTube, mobilizar. Fala aí para a galera que ainda tem chance de fazer a sua inscrição lá no Even. Você pode ir lá no Even fazer sua inscrição para as atividades agora de tarde e de noite também, né? Mas para começar com o pé direito, dar o pontapé inicial aí para o nosso turno da tarde, eu quero convidar o meu querido pró-reitor de Extensão e Cultura, o nosso querido pró-reitor Vitor Lourenço, né? Eu sou a Deísa, sou a coordenadora de extensão aqui do Campo Salgueiro, e eu quero chamar o meu querido pró-reitor para dar essa palavra aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Vitor. Fala, Deísa. Fala, galera Maker, aí do Campo Salgueiro. Boa tarde para vocês. Como é que estão? Tudo bem? Gostaria de, inicialmente, começar pelo belíssimo evento que vocês estão realizando. Eu também acompanhei de manhã. A palestra da professora Lúcia foi, assim, extraordinária. Vocês estão de parabéns. São nomes muito legais. E a Cultura Maker ele tem muito a ver com essa nova geração que está aparecendo. Então, quando a gente faz um confronto de gerações aí, a gente vê que lá atrás era muito favorecido, era muito valorizado o processo de decoreba. Você tinha que decorar, você tinha que saber decorado algumas coisas. Por quê? Porque a informação ela ainda era muito limitada, ela era muito inacessível. Então, você tinha que saber tudo decorado na sua cabeça para ser um bom profissional. Hoje em dia, a gente tem o acesso todo conectado às informações na palma da nossa mão, nos nossos smartphones. Então, hoje em dia, o perfil do profissional ele é um perfil novo, ele é um perfil muito mais dinâmico, ele é um profissional que consegue resolver as problemáticas que aparecem, justamente porque ele não precisa ter essa capacidade de decoração, de decoreba muito forte, porque a informação está muito acessível, mas ela tem que ser um profissional que consegue resolver essas problemáticas de maneira muito fácil e que seja cada vez mais criativo e conectado com equipamentos, com essa novidade que está acontecendo hoje em dia. E é isso aí que a Cultura Maker traz para os alunos do IF Sertão, mais especificamente para os alunos e para as alunas do Campo Salgueiro, essa possibilidade de ter essa vivência, onde o aluno ele é o personagem principal do processo de ensino-aprendizagem, então ele tem a possibilidade de conseguir inventar, resolver soluções, desenvolver projetos, e essa que é a grande vertente, o que nos deixa tão empolgado enquanto instituição de educação, com a criação dos laboratórios makers. Essa possibilidade que os nossos alunos terão de vivenciar essa prática, essa inovação, essa pesquisa, de trazer aquelas ideias, aqueles protótipos para a vida real. E aí a gente fica muito empolgado com essa possibilidade. Então, agradeço aí pelo convite, desejar um excelente evento nesse turno agora da tarde para todos nós e parabenizar todo mundo pelo evento muito bacana. Então, aproveitar aí para vocês darem um like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí com os colegas para que essa mensagem, para que essas palestras, essas informações consigam chegar ao máximo de pessoas, e se inscreve no canal do IF Maker aqui de Salgueiro, certo? Do Lab Maker Sertão. Valeu, pessoal. Um abraço, bom evento para todo mundo agora à tarde. Obrigada, Vitor. Pois é, pessoal, esse evento, a palestra hoje de manhã falou muito sobre corporativismo, a necessidade de compartilhar, a necessidade de trocar a competição acirrada pela solidariedade. Então, nós estamos aqui para agradecer a todos os nossos palestrantes,
todos, desde o turno da manhã até o turno da noite, que se dispuseram a contribuir com esse evento de maneira gratuita, de maneira voluntária. Nós estamos aqui falando de Salgueiro, Sertão Central de Pernambuco, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro. Então, muito obrigada a todos os palestrantes, a todo mundo que se dispôs a vir estar de forma voluntária e com o coração aberto para compartilhar experiências, para compartilhar saberes, para nos ajudar a ter um espírito maker. Então, estamos no lugar certo, estamos contando com pessoas certas, certo? Nesse momento, minha gente, eu vou apresentar agora o nosso palestrante agora da tarde. O tema da nossa palestra vai ser o papel do movimento maker no âmbito da educação. Então, a educação também está se imbuindo, está se revestindo desse espírito maker. Para contribuir com esse tema, nós vamos chamar o professor Evandro Faleiros. Eu vou aqui apresentar um pouco da biografia do Evandro. Oi, Evandro, boa tarde. Tudo bem? Você me permite? Tudo bem. Bora lá. Vou falar um pouco aqui da tua biografia. O Evandro, que vocês estão vendo aí, ele é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mestre em Ciências da Computação pela FACOM, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também, professor efetivo do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campos Dourados. Um abraço aí para o pessoal do Campos Dourado, né, por ter cedido você para nós. Ele é coordenador de projetos em inclusão digital e desenvolvimento social, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E eu andei pesquisando e vi que ele é músico também. Ele arrasa aí nos covers, ele toca violão, ele toca teclado. Então, Evandro, muito obrigada por sua participação. A palavra é sua. Boa palestra. Opa, obrigado pela apresentação. Se eu gosto de tocar uma musiquinha nas horas vagas, você acabou encontrando aí, né? Então, além de maker, aí eu gosto de me divertir com o lado musical. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Espero que seja uma tarde proveitosa para todos nós, né? E meu intuito hoje é trocar um pouquinho de experiências, na verdade, vai ser bem um relato mesmo de experiências, vocês vão observar isso na minha fala, para que a gente consiga, né, juntos aí, apesar de ser um país enorme, e trocando experiências exitosas, né, coisas que funcionam, coisas às vezes que não funcionam também, que a gente já tem uma certa experiência para trocar, para que a gente consiga caminhar nesse universo maker e inserir cada vez mais essas ações, né, de fazedores no âmbito da educação. Então a minha fala vai mais nesse sentido hoje, tá bom? Só vou começar a compartilhar aqui a minha tela para que vocês vejam a minha apresentação. E se não aparecer por algum motivo aí depois para vocês, fiquem à vontade para me avisar, porque a partir de agora, na verdade, eu nem estou vendo mais vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Já fizeram a minha apresentação, agradeço novamente, né? Eu sou aqui do Campos Dourados, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Nós estamos bem no interior do país, eu estou bem no interior do nosso estado. E aqui, como já apresentado, eu coordeno as ações promovidas pelo Espaço IF Maker, é um espaço que nós concebemos a partir do ano de 2017. O objetivo é falar, obviamente, da cultura maker, mas apresentar qual que é o papel desse laboratório. Acredito que vocês que estão ouvindo já tenham contato com o laboratório também em suas instituições, mas qual que é o papel desse tipo de laboratório, desse tipo de espaço no âmbito educacional. Antes de falar do laboratório em si, é importante a gente falar um pouquinho sobre o termo, né, sobre a temática maker. Vocês estão num evento cuja temática é essa, então, portanto, né, com certeza já conhecem o termo de alguma maneira. Só que é importante a gente entender que essas ações que eu vou apresentar, elas, de certa forma, sempre aconteceram, e com o tempo esse termo ele foi sendo gourmetizado, né? A galera começou a colocar um nome bonito, um nome estrangeiro, para deixar o negócio um pouco mais elegante. Mas, com certeza, quem é um pouco mais antigo já ouviu o termo professor Pardal.
Hoje eu me considero um professor pardal, é aquele professor que tenta criar de alguma maneira coisas que até então a gente deveria comprar, mas que é possível produzir com ferramentas simples, básicas, e de alguma maneira eu consigo até reduzir custos para criar uma solução. E isso foi sendo gourmetizado com o tempo, foi sendo implantado em diversos meios, diversos nichos. Com a popularização de computadores, de dispositivos móveis em geral e o baixo custo de alguns componentes, né, que com o tempo foram diminuindo seus custos, e isso antigamente, vou falar, era relativamente muito caro, a gente conseguiu ter um up, né, uma elevação dessas ações, porque hoje a gente tem máquinas, tem dispositivos ao nosso favor para que a gente consiga produzir. E isso só cresce com o passar do tempo. A cada dia a gente conhece um dispositivo novo, uma possibilidade nova. Impressoras 3D, por exemplo, que é um dos temas que eu vou falar aqui, se tornam cada vez mais caseiras, mais baratas. Hoje você pode criar a sua própria impressora em casa. Então, as possibilidades para que a gente possa fazer, e aí vem o termo maker, né, são inúmeras. Hoje a gente pode criar por conta. Esse processo de criação até então, né, o processo de manufatura, por exemplo, era todo industrial, você tinha que produzir coisas na indústria. E pensando isso no âmbito mais educacional, né, eu preciso de uma série de ativos, uma série de sólidos, uma série de peças, de elementos que eu posso usar numa sala de aula, só que antes eu tinha que comprar. Então, se eu preciso de um kit didático, hoje eu tenho condições de produzir esse kit por conta utilizando ferramentas Maker. E é nesse âmbito que eu quero entrar, mostrar para vocês como que o nosso laboratório começou, tendo essas ideias de construção, de criação, sendo ali uma equipe de fazedores, como que a gente está hoje, apresentar alguns dos resultados, não tem como apresentar todos, obviamente, mas apresentar alguns resultados para que vocês se inspirem também de alguma maneira. Creio que vocês estão vendo ao longo dessa semana e também diversos outros resultados de outras instituições, então o objetivo é mostrar um pouquinho dos nossos resultados, tá? Antes de mostrar esse resultado, só para vocês se ambientarem da onde eu tô falando, né? Eu estou falando aqui do município de Dourados, o nosso município é o segundo maior, né, do estado, é o maior do interior, é uma região no qual o agronegócio é muito presente, e aí que entram, inclusive, outras oportunidades para makers nessa área. Mas hoje eu não vou falar especificamente do agronegócio, vou falar sobre as possibilidades no âmbito educacional. Aqui o IFMS tem 10 unidades, nós somos uma dessas 10 unidades e começamos em 2014. Por que é importante eu falar do nosso ano de início? Vocês vão ver os laboratórios, né, o laboratório, no caso que a gente tem hoje, e vocês têm que ter essa noção de que a gente começou sem nada ali em 2014, essa daqui é a nossa infraestrutura, esse é o nosso campus. Hoje nós temos esses 2 blocos criados, e logo à esquerda ali da imagem, não aparece, nós temos algumas salas modulares que foram criadas, então a gente está crescendo, né? O número de salas hoje já é insuficiente para a quantidade de estudantes que nós temos, mas a gente vem sempre chamando novos estudantes e sempre tentando, de alguma maneira, fomentar a construção de uma infraestrutura cada vez mais capaz de atender ao nosso público. Nós estamos ali numa região também bem carente do município e nós atendemos, né, um território populacional ali bem vasto, tá? Nesse território que nós estamos, são cerca de 45 mil pessoas que habitam. A cidade é maior que isso, obviamente, mas a gente atende principalmente esse público. E é nesse prédio aí que a gente começou num espaço muito pequenininho. Em 2017, foi lançado aqui no IFMS um edital para a criação de Fab Labs. É outro termo que vocês já devem estar ambientados. O meu lado maker vem de bem antes, só que nós nunca tivemos os recursos necessários até então para criar um laboratório com corpo um pouco maior. Mas em 2017, as nossas pró-reitorias... Pode falar. Perdão, Evandro. Nós não estamos conseguindo ver... Não sei se você está querendo mostrar o campus Dourados, né? É que eu coloquei no modo de apresentação aqui, mas não aparece para vocês? Não, está aparecendo a fotografia de uma casinha. Deixa eu só verificar aqui, então. Deixa eu interromper o meu compartilhamento, com licença. Deixa eu compartilhar de outra forma aqui. Compartilhar minha tela toda, que eu acho que daí vai aparecer para vocês. Então, vocês não viram ainda a foto do campus, né, gente? Que pena. Só confirma, então, para mim, Deise. Aparece já aqui a minha tela? Sim. Aqui só está aparecendo você. Ainda não foi compartilhado. Deixa eu ver agora. Agora está aparecendo. Sim, está aparecendo uma tela com 2017. Isso.
Bacana. Certo. Para retornar, então, gente, eu falei do termo maker, né? Mostrei aqui onde a gente está no estado, então era essa apresentação. A fotinha do nosso campus, eu acho importante mostrar para vocês. Não vai aparecer meu mouse aí, mas nós estamos naquele prédio, né? O IF Maker que eu vou mostrar para vocês está no prédio à esquerda, naquela janelinha central, a última janelinha do piso superior, tá? Aquele espaço já aparece para vocês daqui a pouco, que foi aqui que eu tinha parado anteriormente. Nós começamos também naquele bloco, só que num ambiente muito menor, mediante um fomento que nós recebemos lá em 2017, para o primeiro edital que surgiu no IFMS com foco de implantação de Fab Labs. Até então, essa iniciativa Maker estava vindo por meio desse conceito de Fab Lab. Com o tempo, esse conceito acabou se desmanchando ali, a gente foi para a ideia de um espaço maker, porque o Fab Lab ele tem uma série de características bem específicas para que a gente consiga considerar um espaço como sendo o Fab Lab, e geralmente ele envolve o aluguel de máquinas, né? Você paga por hora para usar um equipamento em específico. Isso não é uma regra, mas geralmente é assim que acontece, e esse não era o objetivo ali do laboratório. Mas nós começamos as principais ações Maker em 2017, tá bom? A gente foi para essa sede própria em 2015, apesar das atividades terem começado em 2014. Então, aqui em 2017, bem no iniciozinho, a gente estava engateando, inclusive, com a infraestrutura geral do campus. Mas a gente falou, olha, nós queremos começar as ações makers e nós vamos fazer isso independente do espaço que nós tivermos. Se tivermos o espaço ideal, ótimo, mas geralmente a gente sabe que não é assim que começa. E por isso que eu quero passar esse relato de experiência para mostrar para vocês que, dado um caminho de busca de fomento, de possibilidades, a gente consegue sim criar uma infraestrutura que atenda satisfatoriamente. Nessa época de 2017, nós começamos pequenininho, igual vocês estão vendo aqui, num espaço que mal cabiam 4, 5 pessoas, deixei a parte da equipe de robótica ali trabalhando, e é aquela foto da direita, né, a parte superior, ilustra exatamente o espaço que nós tínhamos, é aquilo que dava para fazer. Eu vi vários colegas falando, olha, é muito pequeno para começar, eu acho que é complicado, e a gente sabia que era complicado. Os alunos sentavam no chão, mas nós conseguimos comprar os primeiros kit Lego, os primeiros equipamentos, uma serra pequenininha ali para a gente trabalhar na bancada, fazer pequenos cortes, compramos a nossa primeira impressora 3D e a gente enxergou que esse era um caminho para começar. Eu sempre brinco com o pessoal aqui que não adianta pedir sem ter resultados. Eu precisava ter resultados para então começar a fomentar um espaço maior. E a partir de então, a galera abraçou a ideia, tive ajuda, obviamente, de outros profissionais, de outros professores, a gente começou a crescer e levar isso também para dentro da sala de aula, tá? E daqui a pouquinho eu já mostro os exemplos de como a gente fez isso aí. Por enquanto eu quero mostrar esse trajeto, né, essa parte cronológica. Em 2018, um ano depois, nós migramos de espaço. Essa sala, vocês podem notar que ela não parece uma sala habitável. Essa sala, ela não era para ser habitada, como eu disse para vocês, é um galpão, um almoxarifado no qual ficavam produtos químicos para o campus. Dado o volume de projetos que foram surgindo lá em 2017, os resultados que nós fomos obtendo com robótica, com impressão 3D, nós já tínhamos algo palpável para tentar crescer. E é nesse ponto que eu quero chegar lá na frente. Aqui, com os resultados, nós começamos a trabalhar e fomos em busca de um espaço dentro da própria unidade. Era um espaço de almoxarifado, como eu disse para vocês, que nós solicitamos à direção geral que ele fosse cedido para que a gente pudesse habitar. Falaram para nós, olha, é o que tem, é chão batido, né, é uma casquinha de piso, não é um piso, o espaço, ele, infelizmente, está todo sujo, é cheio de canos, a caixa d'água da instituição fica dentro dessa sala, aqui não dá para a gente ver isso, mas essas janelas que vocês observam dão para o teto da instituição, é uma sala que, teoricamente, ninguém gostaria de entrar. Nós entramos, a gente até falou que foi uso capião, né, porque nós dominamos o espaço e começamos a colocar o que podíamos aí dentro, em termos de maquinário, de mesa para trabalho. A gente tentou sempre deixar o mais organizado possível, só que, infelizmente, o espaço não nos permitia ter essa beleza visual, mas aqui a gente já tinha um sonho. O sonho era transformar esse espaço de alguma maneira para que as máquinas que nós estivessem no espaço com um pouco mais de sanitização, que a gente tivesse mais condições de receber um público externo. Então a gente falou, vamos manter o sonho, só que buscar o resultado, porque é com esse resultado que a gente vai chegar aqui em 2019 com esse espaço. Esse espaço, ele foi concebido no mesmo local, é exatamente a mesma sala, só que nós fizemos
diversas alterações, como vocês podem observar. Compramos diversos equipamentos. Aqui já com fomento externo, com apoio do Ministério das Comunicações, com apoio da própria instituição, com vários resultados para mostrar, a gente pôde trabalhar em processo de compra, a gente buscou as melhores formas de fazer investimento para reduzir custos, mas mesmo assim ter equipamento de ponta. A nossa ideia aqui foi construir espaço dos sonhos, e para os nossos sonhos a gente foi, na verdade, além. Hoje a gente disponibiliza uma série de maquinários, tudo de ponta, e eu falo para os estudantes que entram nesse espaço, se você não fizer, a limitação não foi o espaço e não foi dos profissionais, maquinário nem nada. Você tem a infraestrutura que é necessária. Agora é com você e, obviamente, os profissionais estão aqui nesse espaço para te atender. Dentro desse espaço, hoje nós conseguimos comportar 25 pessoas confortavelmente sentadas. Tem uma antessala, ela não está completa aqui, mas com televisor, com bebedouro, com máquina de café. Então, a gente tentou e conseguiu, ao meu ver, criar um espaço habitável, um espaço bonito, um espaço de inspiração para que quem entre aqui dentro se sinta num universo diferente do universo escolar que ele conhece e consiga ter essa inspiração para produzir maquinário de ponta e profissionais que conseguem lhe ajudar. Essas 25 pessoas ficam dentro desse espaço que aparece para vocês, e tem um outro espaço numa sala anexa, que é uma sala de atendimento, é hoje onde a gente tem o nosso estúdio, que a gente faz a gravação de algumas aulas, é um espaço já ali destinado mais à produção e à orientação. É aqui que vocês estão vendo que a galera fica, que a galera produz. Essa mesa que está no centro é uma mesa maker. Por que essa mesa é maker? A gente não comprou ela em nenhum lugar, a gente fez a mesa. As bancadas que vocês estão vendo, nós fizemos as bancadas. Então, se a gente pode fazer, a gente está fazendo. As prateleiras que aparecem ali, eu fiz na época o orçamento do mobiliário. Passava de R$40 mil em MDF, toda a parte interna. Infelizmente, a gente não tinha essa verba para criar isso. Tá? Então, somos makers, beleza. O que um maker raiz faria? Criaria o que desse. Então, fomos buscar, estudar design, estudar composição em termos de arquitetura, para a gente encontrar uma saída e aplicar o que a gente conhecia do universo maker aí dentro. Então, as prateleiras nós fizemos, as madeiras que estão nas prateleiras nós que cortamos, nós que lixamos, nós que demos todo o acabamento. A mesa foi desenhada do zero, essa parte central ela é modular, ela sai, essa mesa anda por toda a parte da sala, a fiação, não aparece, né, a fiação elétrica dela vai para o teto para que a gente tenha mobilidade, o chão é fácil de limpar, então a gente foi pensando nisso tudo com esse olhar mais maker para atender o máximo possível. Chegou 2020, finalzinho de 2019 a gente já conhecia um pouco do problema, né? Mas em 2020 o problema estourou e nós não conseguimos efetivamente habitar esse espaço. Nós tivemos pouco tempo, cerca de 6 meses dentro desse espaço, mas nesses 6 meses os resultados deram um boom, a gente conseguiu trazer muito mais pessoas para utilizar o espaço, professores foram conhecendo essas iniciativas e a gente começou a utilizar esse espaço como apoio às ações de ensino, às ações de pesquisa, de extensão. Então, uma série de projetos internos e também externos de parceiros começaram a acontecer nesse espaço. E aqui que entra um papel importante de um laboratório maker. Nós criamos condições em termos de infraestrutura e pessoal para atender ideias que até então só seriam factíveis na indústria. Aqui a gente consegue produzir bastante coisa com o maquinário que a gente tem disponível. Eu coloquei aqui os principais equipamentos, alguns números aqui, inclusive, já foram aumentados, impressoras 3D, hoje a gente está com 7 impressoras. Então, se alguém quer imprimir, não falta impressora, né? A gente tem impressora para trabalhar com base resina, a gente tem 6 impressoras hoje, 7 impressoras no modelo FDM, com tamanhos diversos, com qualidades diversas, cortadora laser num volume grande, 90x60, dá para cortar muita coisa aqui. Nós temos uma CNC Router, que os próprios estudantes produziram, daqui a pouco eu mostro foto para vocês, plotter de recorte. A gente também tenta, como nós temos ali cursos que envolvem muito a área de design como um todo, a gente tem um mini setor de repografia, né, com impressoras para trabalhar com sublimação, com impressão tradicional, impressão em grande escala, com formato A3. Então a gente tenta trazer ali os equipamentos de ponta, né? Os computadores também, por conta desse universo de design, são 15 MacBook Pro à disposição para os estudantes pegar, só não pode levar para casa, usa ali no espaço. Tem desktop com Windows, tem mesa digitalizadora, aqueles monitores digitalizadores também para trabalho
de modelagem 3D, design como um todo, kits de robótica, kits de Arduino. Nós montamos 50 kits avançados, tem muita coisa nesses kits, e eles podem ser levados para a sala de aula ou podem ser utilizados ali. 12 kits com Raspberry. Tem máquina para marcenaria que não aparece ali na foto, fica numa outra salinha que fica a nossa máquina de corte a laser. Então, tem ferramenta para que a pessoa possa trabalhar com marcenaria, com automação, com robótica, com repografia como um todo, né? Impressão, a parte de encadernação a gente consegue fazer ali, corte a laser de MDF, de acrílico, impressão 3D. Então, essa é a ideia. Todos os profissionais que estão ali conseguem atender com relação ao uso dessas máquinas. Os insumos, nós compramos também bastante insumo, o insumo está sempre ali, então filamento para impressão 3D, corte MDF, tem MDF à disposição. Nós sempre buscamos editais e fomentos, e sempre que possível colocamos isso nos projetos para que a gente tenha esse insumo para utilização, e bastante, não pode faltar, e hoje, até então, ainda bem, a gente nunca teve falta de insumo, e o maquinário, obviamente, vocês estão vendo, ele está aí. Isso tudo nasceu de um sonho que começou aqui, que começou bem pequenininho, numa sala que cabiam 4 pessoas, e com o apoio da instituição, com o apoio dos profissionais que estavam ao nosso redor, e com o fomento, principalmente, a gente conseguiu ir aos poucos, mostrando resultados e então concretizando esses sonhos. E esses laboratórios aqui, que são 2 salinhas, né, a gente pode tratar como um laboratório, tem hoje como um dos carros-chefes o processo ali de impressão 3D. Vou citar exemplos de outras coisas aqui também, mas começar um pouquinho com essas possibilidades já no âmbito educacional. Então, aquele espaço que eu mostrei para vocês atende projetos de ensino, pesquisa e extensão, algumas disciplinas em específico, e aqui eu trouxe alguns resultados, né? Eu gosto muito, esses são resultados aqui que eu obtive particularmente, eu gosto muito de pintar sobre as peças da acabamento, dou mini cursos aqui na instituição, até se vocês quiserem, eu já tinha falado com o Marcelo, né? Tenho essa disponibilidade para trabalhar com essa parte também à distância, mostrar como que as coisas podem ser feitas, tá? Esses são resultados de impressão 3D que aconteceram exclusivamente ali dentro do laboratório. Fotinhos ali de cima, né? Primeira linha de fotos ali, a foto 1, foto 2, células. Isso foi feito para trabalhar biologia. A professora entrou em contato conosco, juntamente com 3 estudantes de iniciação científica. Elas começaram a conhecer o laboratório, viram algumas possibilidades e uniram ao desejo da professora de trabalhar com modelos mais palpáveis. Ela até então precisava de slides, de fotos, de um material didático para que o estudante visse isso em 2D. Só que isso não é tão legal quando você pegar uma célula na mão, tatear e poder conhecer cada um desses componentes, organelas em geral, com as suas mãos. Isso é legal também para quem tem alguma dificuldade para enxergar ou tem a cegueira total, e um material acessível. A gente pensou também em termos de acessibilidade. Então, fomos buscar alternativas. Esses kits, quando se compra, são muito caros. As nossas estudantes encontraram modelos similares a R$700, R$800. Depois, kits um pouco mais completos. A gente falou, olha, beleza, então vamos lá, vamos modelar o que é preciso, ou se o modelo já existe para utilização, vamos ver se ele se adequa às necessidades e faremos as modificações que são necessárias. Encontramos os modelos, fizemos uma série de modificações para que isso atendesse às nossas necessidades. A professora fez todo um planejamento para trabalhar com isso em sala de aula. Nós fizemos a impressão de 6 células, ambas células aqui, levaram para a sala de aula, e enquanto ela falava sobre esses componentes, os estudantes também deram o acabamento nessas peças. Então, eles entenderam um pouquinho do lado tecnológico, da parte de impressão 3D, de que forma isso contribuiu para baratear a produção desses itens, de que forma esses itens podem auxiliar em termos de ensino e aprendizagem. Então a gente conseguiu ir juntando todos esses universos, trabalhando de forma multidisciplinar, elas indo para o laboratório, produzindo isso, dando acabamento. Então elas foram entendendo sobre o processo de manufatura, enquanto na verdade o intuito da professora era trabalhar a biologia. Então as coisas foram se juntando de maneira integrada, de forma que a gente conseguiu alinhar múltiplos conhecimentos e tornar esse produto acessível nos mais diversos sentidos. Esse foguetinho que está ali foi produzido em parceria, né? Eu produzi, pintei ele, a gente fez todo o acabamento aqui à mão para um evento de computação para mulheres na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma cidade vizinha aqui nossa, o campus de Ponta Porã. Eles fizeram nesses eventos internos dele uma série de teatros que mostravam personalidades femininas de impacto na ciência. E eles precisavam de uma série de objetos alusivos para esse teatro.
e não encontrava esse foguete abaixo de R$ 2.000. Então, não, beleza, entraram em contato comigo, amigos meus, professores que estão lá. Evandro, dá para produzir? Falei, claro, dá para produzir, a gente tem material, tem as tintas, tem tudo, tem os profissionais. A gente produziu, isso a um custo muito menor do que os R$ 2.000. Eles me mandaram, inclusive, a foto de um da Lego, lindo, maravilhoso, mas chegava também nessa faixa de preço, R$ 1.900, R$ 2.000, e eles precisavam fazer um teatro com isso, né? Não valia a pena pagar isso tudo, eles nem tinham isso tudo, inclusive, para investir. Beleza, fomos lá e produzimos. Esse castelo que está logo ali à direita foi utilizado no evento nosso de gamificação e também da divulgação da cultura de gamers, um evento chamado Desconecte-se, no qual a gente só trabalhava com jogos desconectados, né? Jogos analógicos que a gente brinca aqui, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, e a galera que está assistindo e é do RPG sabe que a gente tem que rolar dados numa série de momentos. Esse daí foi um castelo medieval, para uma temática RPG medieval, do qual houve toda uma imersão em termos de iluminação, de espaço, e eles utilizavam esse castelinho, colocavam os dados ali na parte superior, os dados eram rolados para essa parte central, em 3 locais de saída específicos. Os dados correm por essas escadas e por aquela escada central. E a gente conseguiu ambientar todo aquele espaço, foi um frenesi ali no dia, porque a galera ficou motivada por um objeto que, de certa forma, não é tão complexo assim de se produzir, não é fácil, obviamente, mas que se eles fossem comprar a mesma coisa, ficaria caro. Então, aqui vocês estão notando que essas coisas a gente consegue encontrar para comprar, mas a gente pode fazer, e tem todo um contexto educacional por trás. Por mais que eles estivessem jogando, ali a gente estava falando sobre conceitos de game design, de produção de games, eles estavam imersos num ambiente educacional e, de alguma maneira, a gente conseguiu auxiliar. Aqui, logo abaixo das células, né, nós temos Nefertiti, tem ali o Chuck, que eu trabalhei, processo de pintura digital para ensinar, o processo de pintura manual para ensinar pintura digital para meus estudantes. Eu trabalho aqui no curso de jogos digitais, curso superior, e eu trabalho muito essas disciplinas que envolvem processo de pintura digital, de design como um todo, né? E para que a gente entenda a pintura digital, a gente tem que saber como essa pintura é feita de maneira manual, é muito importante esse procedimento. Então, trabalhei com eles, todo o processo, como é que trabalha a luz, como é que trabalha a sombra, como é que eu faço cabelo, isso tudo foi sendo trabalhado de alguma maneira com esse objeto. Medalha ali da UFGD, então a gente produz itens para eventos, medalhas, a gente trabalha com o corte a laser nesse sentido também. Então, o que dá para produzir, a gente produz, e principalmente no âmbito educacional. Um professor de história entrar na sala de aula e mostrar Nefertiti na mão para que o estudante pegue, é muito diferente do que ele mostrar uma foto num slide. Aquele momento se torna um momento um pouco mais alusivo, um pouco mais lúdico, e ele consegue fazer com que esses estudantes se envolvam de uma forma um pouco diferente do que era o tradicional. Então a gente tenta levar isso tudo, não só para os eventos que a gente promove, mas para dentro da sala de aula, em parceria com alguns professores. A gente vem lutando para que isso aconteça mais, essas ações integradas. É uma luta que vocês também devem passar nas suas instituições, né, aqui no Campus Salgueiro também, porque a gente precisa de profissionais do outro lado, das outras disciplinas, que topem inserir esses recursos tecnológicos para que a gente consiga produzir ativos para essas disciplinas. E esses aqui, alguns foram utilizados no âmbito educacional. Em termos de pesquisa, a gente trabalha muito aqui também com robótica no laboratório, só que comprar um kit Lego, ainda mais hoje em dia, né? Hoje está passando dos R$ 4.000, eu acho que está já quase 5 ou mais. R$ 5.000 um kit básico de robótica da Lego. Não estou fazendo propaganda dos caras não, tá? Pelo amor de Deus, mas é um dos mais utilizados aí em competições. Então a gente falou, olha, para aprender não precisa que seja um Lego. Vamos criar uma proposta um pouco mais barata para que a gente consiga trabalhar. E aí que entra aquele robozinho que está ali na parte inferior direita, é um robô todo produzido em impressão 3D. Inclusive esses pontinhos vermelhinhos que vocês veem na foto são os parafusos, que eu falei, olha, vamos fazer o cúmulo, vamos tentar até imprimir o parafuso para entender qual que é a tolerância dimensional também de impressão das impressoras que nós temos. E até o parafuso a gente conseguiu imprimir. Não recomendo, obviamente, porque ele fica um pouco mais frágil, sim, é um negócio que vai ficar batendo na pista, que vai cair, mas a gente quis testar essas ações, então robô completamente modular, produzimos módulo a módulo, é um robô com Arduino, de baixíssimo custo. Na época, há 2 anos atrás, ele custava de R$200 a R$250. É uma alternativa muito mais barata para começar a entender o que o Lego faz. Eu não estou comparando ele ao Lego, e ele não faz tudo que o Lego faz com
eficácia do Lego, né? Mas para aprender tá ótimo. Ele para levar a robótica para o âmbito educacional também fica muito mais simples, porque eu consigo oferecer isso para escolas no município, no estado, com um valor bem mais reduzido e para que eles também possam produzir lá. Tem uma escola aqui em Dourados, a Escola Castro Alves, que nós começamos uma parceria e levamos uma das nossas impressoras 3D para lá, para que esse tipo de ação aconteça de forma independente do que nós estamos fazendo dentro do nosso laboratório. Então, é a extensão do que a gente faz nesse laboratório, também pensando no âmbito educacional. Então, considerando isso tudo, a gente aplica isso em pesquisa aplicada. Isso aqui é um outro exemplo que eu deixei aqui. A pecinha vermelha que está ali é um encaixe que o professor Rodrigo, que é o professor que está aqui na foto, acabou montando para criar esse protótipo aí de refrigerador de hidromel. Ele é um professor que gosta de produzir bebidas, ele não produziu a bebida ali no campus, deixa isso bem claro, só que bebendo lá no campus Dourados. Não, tem nada disso não, gente. Mas ele testou com água, juro para vocês. E ele fez um refrigerador ali de baixo custo usando coisas que a gente tinha dentro do laboratório. Pastilha de Peltier que nós tínhamos, cooler e dissipador que velho, que estava lá jogado, a fonte de um computador foi utilizada, termômetro velho que a gente tinha lá. Ele utilizou isso tudo e criou um refrigerador que ele controlava pelo celular e conseguia manter a temperatura da água, no caso, depois da bebida, na temperatura ideal. E ele tinha que encaixar nessa barra de alumínio o dissipador de calor e não tinha com que encaixar. Ele foi e desenhou e imprimiu. Um objeto extremamente simples, mas que talvez inviabilizaria a ideia dele. Então aqui esse universo maker já estava presente nas ações dele, e esses maquinários novos que a gente vem conhecendo como uma impressora 3D possibilitaram com que ele conseguisse produzir. O robô eu já citei para vocês, é legal que aqui tem uma foto que dá para vocês observarem melhor essa questão de componentização. Essas plaquinhas estão cheias de furinhos porque esse modelo, a ideia é que ele seja customizável, a gente possa aumentar, criar outros modelos usando essas plaquinhas ou plaquinhas com formatos diferentes também. Nesse caso em específico, a ideia é acoplar nessa casca principal, alguma armadura para o robô. Eu vou levar para as escolas e eu quero colocar o tema dos Avengers aí nos robozinhos para que as crianças consigam ver isso com uma outra cara. Então tem como a gente imprimir, colocar um adesivo, alguma coisa numa capinha e acoplar nesses buraquinhos. Os sensores foram todos pensados também em termos, né, de adequação a essas plaquinhas, as divisões ali para as conexões. Então foi tudo ali pensado para que a gente conseguisse produzir isso tudo de forma modular e fácil, tá? Hoje dá para fazer boa parte desse kit aqui também com corte MDF. Na época nós não tínhamos a impressão 3D, era o nosso carro-chefe e hoje ainda é um dos carros-chefe. Esse aqui é o exemplo que eu já tinha citado para vocês, na qual a gente conseguiu ir para a sala de aula com a impressão 3D. Isso aqui funcionou muito bem, a professora conseguiu adequar o seu momento de sala de aula para que os alunos produzissem. As 3 fotos à direita são fotos das produções dos estudantes, tá? As 2 à esquerda, que é uma só na verdade, eu produzi para que elas entendessem do processo como um todo, como é que lixa, como é que dá acabamento, como é que a gente chega no resultado, e elas foram para a sala de aula passar esse conhecimento, não fui eu. O meu papel ali era multiplicar aquele conhecimento dentro do laboratório, fazer com que essas 3 estudantes fossem capazes de levar isso para o âmbito de sala de aula e, em conjunto com a professora, contextualizar a utilização desse ativo. Aqui, outros itens agora de corte a laser. O que dá para produzir, como eu disse para vocês, a gente tenta produzir. A nossa instituição recentemente fez 10 anos, né, de implantação no estado e produzimos ali alguns itens de comemoração. Aqueles não estão com acabamento finalizado, era parte do processo, depois eles foram invernizados, né? A gente deu um acabamento bem melhor do que está aparecendo para vocês, mas foi cortado a laser. Essa serra circular é uma serra do nosso laboratório, tá bom? As plaquinhas para banheiro, nós fizemos ali também e colocamos com a autorização, né, da gestão nas portas de banheiro. Hoje elas já se descolaram, a escola ainda está inabitada, mas em breve voltando, e a gente vai voltar de novo a decorar coisas que a gente teria que comprar, tá certo? Esses troféus seriam pagos de alguma maneira e a gente sabe que hoje não está fácil conseguir recursos para esse tipo de coisa. Então, para qualquer evento que a gente tem, a gente já assumiu que essa demanda é nossa, é do laboratório. Então, os estudantes que estão lá estão treinados para utilizar, nós temos estagiários no laboratório que estão prontos para fazer esse tipo de coisa, obviamente com os devidos cuidados. A serra circular eu não deixo usar, aqui quem cortou foi eu. Então, tem equipamentos, obviamente, ali que somos nós, o pessoal ali, os servidores que estão, né, no espaço, são 4 professores que acabam manuseando. A serra circular é uma delas, tá? Eu gostaria muito que alguns aprendessem a usar,
mas eu morro de medo, então a gente deixou isso suspenso. Agora, esses estudantes que estão lá conosco também produzem suas próprias máquinas. Essa aqui é uma CRC, uma CNC, né, de corte, uma Holter, de área de 60 por 60, que a gente produziu com sucata, com impressão 3D. As peças de conexão que vocês estão vendo foram todas impressas em 3D. A fonte é fonte de coisas que a gente já tinha lá, cabos, coisas que a gente já tinha, e deu super certo, funcionou. E isso foi replicado num curso de extensão. O professor, junto com esses estudantes, mostraram a construção dessa CNC e a utilização dos softwares do zero, tá? Levaram as peças impressas, os tubos cortados, né? Então, são tubos aqui de metal. Então, eles montaram todo esse processo também dentro de um curso. E é aqui que a gente corta várias coisas também, pensando no âmbito educacional. Ainda no nicho ali da impressão 3D, agora com esse período todo, né, de Covid, nós ajudamos aqui no estado a produzir face shields, né, máscaras de proteção facial. Trabalhamos também com injeção de plástico, aqui eu estou falando da impressão 3D, mas a gente também atua com injeção de plástico, ajudando o pessoal por aqui. E essa é uma última ação que eu quero mostrar para vocês, que é uma ação que trouxe muito impacto em termos educacionais, aqui em termos sociais, para o nosso laboratório. Nós promovemos, junto com o Centro de Recondicionamento aqui do Campus Dourados, no Centro de Recondicionamento de Computadores, ações com o público de refugiados do Haiti. Nós também tivemos 2 venezuelanos, é importante eu ressaltar aqui, mas esse público maior foi efetivamente completo aqui pelos refugiados do Haiti. É o pessoal que chegou aqui com extrema carência nos múltiplos sentidos. Aqui eu tenho estudante que é médico, eu tenho estudante que é contador, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho crianças. É um público que chegou no Brasil para tentar uma alternativa, uma vida completamente diferente, dado todo o desastre que aconteceu há poucos anos lá. E quando eu mostrei para eles em aula o processo de impressão 3D, de acabamento, tá até ali aquela cabecinha do Chuck, né? A gente leva tudo isso para essas demonstrações, ficaram fascinados. E eu peguei essa foto da direita, mostrando um dos estudantes, filho de outros estudantes que acabavam indo, também recebeu o seu certificado, para que ele servisse como exemplo aqui para nós, que é possível levar a ciência para quem precisa. O que a gente precisa, obviamente, não é só de um espaço capacitado, mas de profissionais que se prontifiquem a mostrar esse conhecimento de alguma maneira, e a gente conseguiu, com essa turma aqui, trabalhar com informática básica, mostrar todo esse universo maker, também não foi apenas impressão 3D, para que eles conhecessem possibilidades e tivessem uma formação mínima para atuar com isso também aqui no nosso município ou para os municípios que eles fossem atuar. Então isso aqui marcou bastante a equipe como um todo. Essa foto da esquerda é a foto da formação deles, nós fizemos a entrega, né, dos certificados, então foi um trabalho que fez com que a gente aprendesse muito sobre a vida. Nós sabíamos ali isso do lado maker, né, do lado educacional, mas ensiná-los a ser makers fez com que a gente aprendesse muito mais sobre a cultura deles, sobre as dificuldades que eles passam, entender todo um contexto social, socioeconômico, e ver que é sim importante esse tipo de ação para que a gente leve a ciência e leve o movimento maker para qualquer público, independente de qual é a situação, de onde vieram, tá bom? Então esse aqui foi um resultado de bastante impacto para nós. Isso tudo não aconteceria sem esses guerreiros aqui, sem essa galera. São professores que me apoiam desde o início, professor Thiago, professor Jones, professor Rodrigo, são 4 professores Pardal, aí que eu falei para vocês, hoje com o nome gourmetizado são professores Maker, e a gente tenta criar tudo que pode. Temos um professor de Química, que é quem coloca as coisas lá para pegar fogo, para explodir, e 3 professores da área de desenvolvimento, cada um com uma especialidade. O Jonisson é o cara do hardware, gosto muito da impressão 3D e corte a laser, a parte de pintura, design como um todo. O professor Rodrigo, que é o cara do Arduino, né, da automação. Então a gente junta todos esses conhecimentos, e o Thiago, que tem curso de eletrotécnica, para criar coisas ali dentro e levar isso para o âmbito educacional. O que eu quis mostrar aqui para vocês é que com equipe, maquinário e espaço, fica tranquilo sim de fazer. Só que isso tudo tem que começar de alguma maneira. E é essa palavra que eu queria deixar para os professores que nos assistem aqui, estudantes, demais profissionais que nos assistem. Dá para começar pequeno, dá para ter resultados pequenos, dá para começar médio e ter resultados. Então, dá para começar grande, obviamente, com o laboratório daquele já funcionando? Mas não é isso que acontece, a gente sabe qual é a realidade. Mas para chegar naqueles resultados e nesses projetos que eu vim apresentando aqui para vocês, a gente começou sim pequenininho e sempre pensando, além do contexto
social ali no contexto educacional. E como a gente pode levar esse universo de criação para dentro da sala de aula? De que forma eu posso ajudar um professor de física, um professor de química, um professor de matemática ou de qualquer outra disciplina? Como é que eu posso ajudar um professor de história? Nefertiti está ali como exemplo, né? O professor de geografia, eu posso imprimir ou cortar a laser algum relevo, alguma coisa de interesse para a aula, eu posso massificar e tornar palpável conhecimentos que estariam no slide, que estariam ali no livro, que ainda são meios importantes, só que esse universo maker vem a complementar essas ações e fazer com que elas se tornem mais chamativas. Por que fica chamativo? São máquinas, são elementos, são tecnologias que o estudante vê na TV, vê no celular, né? Hoje ninguém assiste muito mais TV, mas vê ali no Facebook, no Instagram, e fala, será que é possível criar alguma coisa com isso? E sim, é possível. Então eu quis mostrar para vocês esse relato de experiência para que vocês vejam qual foi o nosso caminho, pode ser o caminho de vocês, pode ser diferente, obviamente, mas a gente conseguiu chegar nesses resultados por meio desse caminho aqui, tá bom? E a palavra que eu deixo é essa, além do muito obrigado por vocês me escutarem até então, é que é possível, sim, fazer, é possível, sim, começar pequeno, o essencial é começar, mesmo que seja numa salinha que os estudantes têm que ficar sentados, mesmo que seja com uma verba de R$6.000, que foi que a gente começou, ou se for com zero, usando o recurso seu, recurso, a gente brinca aqui muito no campus, né, dos amigos da escola, mas se você quer que esse universo maker tenha impacto no âmbito educacional, tem que começar. Começa com o que você tem, mas comece. Obrigado aí, gente, pela atenção e abro agora para as perguntas. Não sei se tem perguntas também, espero que sim. Estou à disposição para respondê-las. Muito obrigado. Muito obrigada, Evandro. Evandro foi mais um que colocou formiguinhas na nossa cabeça, hein, pessoal? Evandro está enchendo aí a nossa barriga de borboletas, está animando, está despertando criatividade. Muito obrigada, Evandro. Ver a história de vocês, ver o passo a passo, ver a luta de vocês, assim, a gente olha para nós aqui no campus, né? Olha para Augusta, aquela salinha ali tão simples, e a gente vê que as coisas vão ampliando, podem ser melhoradas. Nossa, Evandro, parabéns, cara. Parabéns a vocês, obrigado, à sua equipe, aos seus alunos. Eu tenho algumas perguntinhas, Evandro, se você puder Claro, vamos lá. Eu queria uma pergunta, uma curiosidade. Você mostrou umas fotos aí de 2017, né? E tinha alguns alunos ali trabalhando. Onde estão esses alunos hoje? Qual as perspectivas você considera da importância desse laboratório na formação e na expectativa deles profissional? 3 dos que estavam ali na foto estão no ensino superior em universidades federais. Então, eles conseguiram migrar direto para cursos da área de tecnologia. Um, inclusive, está conosco, que é o João Marcos, no curso de jogos digitais, então estão ali no ensino superior. E eles nunca me falaram, mas eu acredito que, de alguma maneira, isso contribuiu, até porque eles escolheram ir para essa área. Nós sabemos que, né, aqui, por exemplo, nós temos o curso de informática para a internet. É comum que nem todos vão para a área, né? Muitos que ingressam não necessariamente sabem o que vão ver ali ao longo do curso, o que aquele profissional efetivamente faz de futuro, mas esses seguiram. Um deles, ele não foi para o ensino superior, mas ele atua como técnico. Ele está no âmbito técnico, ele faz freelance hoje na área de design, já atua ali com a parte de hardware também. Então, são 4 exemplos de estudantes que acabaram indo para a área. E eu creio que o laboratório, que aquele início todo ali na robótica, fazendo corte pequeno ali, já fez com que eles aguçassem esse interesse pela área. E, de alguma maneira, buscaram, seja na formação de ensino superior ou na atuação enquanto técnico, trabalhar com alguma coisa ali correlata. Bacana demais, Evandro. Evandro, me diz uma coisa, nessa tua história com o laboratório, se você pudesse elencar 1 ou 2 dificuldades para começar, quais você traria à tona? Dificuldade é ter gente. A questão financeira, ela é empecilho sim em alguns casos. A questão de espaço pode sim ser um empecilho, mas vocês viram com espaço reduzido e um valor não tão alto, dá. O problema é quando não tem gente.
quando não tem braço. Eu acho que o maior gargalo é esse. Se você não tiver pessoas que têm interesse em aplicar aquilo e de alguma maneira contribuir com o processo, não sai. Não sai, tá? Sozinho é muito difícil. Eu tive apoio ali de pelo menos 3. A nossa gestão aqui, eu só tenho a elogiar, eu nunca tive problema algum, muito pelo contrário, eu sempre tive apoio. Aquela sala era um almoxarifado, se desfizeram do almoxarifado, num espaço que não é habitável, para nos dar aquele espaço, porque viram que havia possibilidade de resultados. Então, acho que a gente foi conseguindo juntar várias coisas ali, sorte também, né, para que a gente conseguisse chegar no laboratório que a gente tem hoje. Mas, uma coisa que eu posso afirmar categoricamente, se fosse eu sozinho, não, a gente não ia ter aqueles resultados, não. Se eu não tivesse aqueles estudantes que toparam a ideia louca de começar um negócio, não ia dar certo. Então, o material humano é o primeiro passo, né? Pessoas que têm interesse em ser makers. Não é ser, porque as pessoas, de certa forma, já devem ser, né? Mas de concretizar isso no âmbito educacional. Colocar isso em um laboratório, eu quero uma impressora em 3D para a escola. Beleza, nem precisa tanto assim no laboratório. Mas vai ter que ter alguém que te ajude a manipular essa máquina. Vai ter que ter alguém que te ajude a entender como ela funciona. Alguém que te ajude com modelagem. Onde que eu compro filamento? Aliás, o que é filamento? É um cartucho que a gente põe na impressora, ela imprime. Então tem todo um contexto ao redor que envolve pessoas, tá bom? Mas eu vejo que essa foi a dificuldade, inclusive, que eu tive em alguns momentos, né? Para que algumas pessoas comprassem a ideia. A gente vai daí com todo um trabalho de convencimento, de mostrar onde a gente quer chegar. O que vocês têm agora, que são os resultados. Eu falei, não, a gente já tem isso aqui pronto, eu já tenho minha impressora 3D própria, tá aqui o que a gente já consegue fazer. A pessoa, opa, eu vou com essa galera aí, porque parece que vai dar caldo, eu acho que vai dar alguma coisa. E aí a coisa foi evoluindo, a gente foi sempre com esse lado estratégico, de trazer as pessoas para o nosso lado. Massa demais, Wander. Estamos falando de tecnologia, mas a coisa ainda é muito orgânica, né, Wander? A gente precisa de sangue, a gente precisa de calor, a gente precisa do incentivo humano, a gente precisa um dos outros. Tem uma afirmação aqui, Wander, se você me permite, da Márcia Marília. Ela diz assim, que tipo de conselho o senhor daria para quem gostaria de começar esse tipo de projeto? Sua história e seus trabalhos foram inspiradores. Aí eu completo para você, Wander. Quem te inspirou? Você se inspirou em quem? Eu inspirei no meu pai. Meu pai sempre me dava muita coisa para desmontar, para fazer. Ele tinha empresa de desenvolvimento de software. Hoje ele está aposentado, né? Mas ele tinha empresa de desenvolvimento de software e eu acompanhava aquele ritmo todo de software, né? De produção, de desenvolvimento. E ele nunca me deu de mão beijada. Ele demorou para dar o computador, e quando ele deu uma lista de comandos no MS-DOS, não sei se quem está ouvindo aí conhece, falou, filho, é isso aqui que você tem que usar para digitar, para fazer as coisas, para acessar isso, para jogar, se vira. E nesse se vira que ele sempre me colocou, eu fui tendo que me virar, e tenho que me virar até hoje. Então, essa inspiração veio principalmente ali do lado familiar. Minha mãe, ela é artista plástica, então ela sempre criou coisas por conta. Então, fui aprendendo isso tudo, observando e, obviamente, estudando e praticando. É aí que eu dou o conselho, né? Quem quer ser maker, quer criar, quer fazer alguma coisa do tipo, tem que começar. Aí, para começar, definam o que você tem mais vontade de produzir. Eu gostei muito de impressão 3D. Opa, maravilha. Não tenho uma impressora 3D. Sem problema, você consegue hoje na internet modelar e pagar para que alguém faça a peça e te envie. Você não necessariamente precisa produzir. E assim você vai começar a imergir nesse universo, seja com Arduino, com impressão 3D, com corte a laser. Eu gosto muito de corte a laser. Vá no estabelecimento na sua cidade que tem uma máquina de corte a laser, pergunte se você pode ver como é que funciona, que você tem curiosidade. É importante você ter esse passo de ir atrás, né? Obviamente a vontade de aprender, a vontade de fazer e gente para de alguma maneira te apoiar, porque igual o exemplo que eu dei, vou lá na loja que trabalha com corte a laser aprender. De novo, você precisa de pessoas. Você não vai conversar com a máquina, você vai conversar com o dono ou com a pessoa que atende no estabelecimento. Tem então esse discernimento de que, dada a produção que você quer, o que você quer criar, o que você quer fazer, né, por isso o termo maker, você se embrenhar e começar a conhecer um pouco desse universo. Gostou? Está compreendendo? Está entendendo? Gostei de impressão 3D, já sei como é o processo de modelagem, já vi quais máquinas eu tenho condições de comprar, e aí sim você começa a investir, começa a fazer. O conselho que eu dou é esse:
tentar começar a fazer e, obviamente, observar, fazer um trabalho aí de curadoria para entender o que as pessoas que fazem isso fazem, como eles chegaram nesses resultados, que máquina que comprou, onde que essa pessoa aprendeu, que curso que fez. Então eu vejo que isso tudo, obviamente, vai sempre gerar em torno de pessoas. O curso que você vai fazer é alguém que está dando, não é a máquina que está dando o curso. A pessoa lá da loja que você vai conversar com a pessoa que você vai conversar. Então tem esse lado também de saber conversar, de saber perguntar. Massa demais. Olha aí, gente, a curiosidade movimenta o mundo. Então, se você tem aquela curiosidade, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas iniciativas, agarra-te e vai se capacitar. Evandro, me leva para uma outra pergunta que me botaram aqui. Disseram, olha, professor, Evandro, me explica como é que os professores, como é que eles começaram a chegar, quando eles começaram a perceber os laboratórios como uma opção, e como eles precisaram se capacitar para poder trabalhar no laboratório. Nós que estamos aí, fala especificamente ali dos profissionais que estão no laboratório Maker, né? Eles chegaram por convite. Eu sou muito próximo daqueles 3 professores, somos amigos na vida pessoal. E conversa vai, conversa vem, comprei uma impressora para mim e comecei a estudar esse universo Maker, fui criando e fui mostrando. O Rodrigo, que está ali, é o mais pardal de todos, na verdade, né? E ele falou, cara, quero fazer. Aí os outros, opa, não vou ficar de fora, quero fazer. Então foi no boca a boca e com resultados. Porque se eu só falasse do negócio, eu acho que eles não iam embarcar. Porque é só mais uma loucura do Evandro. Agora, uma loucura palpável é uma loucura real. Então a gente consegue, de alguma maneira ali, ir mostrando um caminho, conversando. Em termos ali de capacitação, de cursos, alguma coisa nesse sentido, nós fizemos tudo no braço. Compramos a impressora, compramos o kit Lego, compramos a máquina, a gente começou a ir atrás. Nós não fizemos nenhum curso dedicado a isso. Até porque quando a gente começou com a impressão 3D, ela estava meio que engatinhando, em termos assim, né, mais caseiros para as pessoas utilizarem, estava engatinhando. Então é vídeo para cima e para baixo, principalmente em canais gringos. Eu falo hoje, a base do que eu aprendi foi em canal gringo. Aí, para quem não tem inglês, infelizmente, é um empecilho. Inclusive, o incentivo, olha, se você não tem inglês e quer trabalhar com a tecnologia, quer estudar tecnologia, você vai ter que começar a arranhar o teu inglês aí, usar o Google Tradutor, vai ter que começar a buscar. Porque muitos desses cursos, eles não estão disponíveis, e quando estão, são muito caros. São coisas extremamente caras. Podem procurar aí curso de impressão 3D, por exemplo. Vai estar caro. E os segredos não estão no curso. Posso garantir para vocês, o segredo não está no curso, vocês vão ter que colocar a mão na massa ali com a impressora para ter problemas que não foram mostrados no curso. A adesão de camada não consigo resolver. Não vai ser o curso que vai te resolver um problema como esse. Vai ser a sua experiência de dia a dia e a experiência que você troca com outros profissionais. Então, participar de fóruns é uma coisa que a gente fez e começou a observar como é que resolviam os problemas que a gente vinha enfrentando. Então, foi muito de tentativa e erro, porque não tem um livro que eu posso comprar sobre essa temática. Hoje tá tendo um pouquinho mais, mas na época não tinha. Eu não consigo comprar um livro sobre robótica Lego. É fuçando, entendeu? Então, é aí que vem esse outro lado maker do professor Pardal também. A gente fuçou bastante coisa. E foi aprendendo, foi se ferrando em algumas situações, inclusive, às vezes danificando algumas máquinas parcialmente, porque você não encontra nada em lugar nenhum. O manual da nossa cortadora laser é todo chinês. E aí, como é que a gente faz? O técnico que atende, quando atende, demora 2, 3 dias para te responder, e responde daquele jeito, todo mundo sabe como é que é, a gente vai se virando. Aí eu vou conversar, o Pedro deixou mensagem, eu vou lá converso com o Pedro. Pedro, como é que vocês resolveram o problema X aqui da cortadora laser? Cara, a gente está fazendo de tal forma. Vocês estão conseguindo cortar o material de 10 minutos, o MDF de 10 minutos, de que forma? Né? Com quais configurações? Aí a gente vai trocando essas figurinhas. Mas em termos de capacitação nesse universo maker, é muito difícil a gente encontrar alguma coisa que vai te atender ali mesmo. E essa, inclusive, é uma ânsia que a gente vê aqui na região, eu acredito que seja uma ânsia geral, por treinamentos, por manuais, que nos ajudem, que nos dê uma luz para começar. Porque a luz não pode ser só o YouTube, né, de um gringo, não pode, olha o tamanho do Brasil, o tamanho desse país. Será que não é possível que um brasileiro aí dissemine essa cultura, ou um grupo de brasileiros dissemine essa cultura de uma maneira... Aí pensando no âmbito da educação, né? Para o âmbito para a educação como um todo. Eu acho que isso é possível, a gente vem tentando de alguma maneira fazer isso, e não podem ser ações tão isoladas assim.
Já aproveito para parabenizar o evento, porque vocês conseguem, de alguma maneira, pelo evento, juntar pessoas, né, que de certa forma têm interesse pela temática e vão se inspirar de alguma forma para começar a produzir. Massa demais. Olha aí, gente, ninguém trabalha só. A constituição de uma rede de troca de experiências, de tentativa e erro, não existe um manual, né, Evandro? Tem um guia que você começa e vai buscando, cada dia, tete a tete, conversando, trocando experiências, coisa que a gente está fazendo aqui. Daí um evento, você aí que está querendo enveredar por esse caminho, já tem uma linha para começar, para formar essa rede de apoio, de troca de experiência. Evandro, vocês agora já estão bem amadurecidos, né? O pessoal viu aí a passagem do tempo, é incrível, é impressionante como vocês conseguiram avançar, como vocês conseguiram arregimentar, fomentar esse espaço. Aí eu queria uma pergunta, na verdade são duas em uma. Uma, se o laboratório é aberto à comunidade, no laboratório de vocês, que eu me refiro, se é aberto à comunidade, se há algum tipo de seleção de projetos que vocês julgam viáveis para usar o laboratório, como é que funciona essa seleção de projetos? Bom, vamos lá. O laboratório ele é aberto à comunidade, só que a gente não teve muito tempo com ele aberto, foram cerca de 6 meses. Todo outro tempo foi na concepção do espaço, organização. Mesmo quando abriu, a gente começou a pensar em regimento. Quem que pode entrar? A gente definiu que todo mundo pode entrar. E depois que entrasse, de alguma maneira, ó, o que você quer fazer? Você tem um projeto para isso? Vamos lá, tem um modelinho de projeto, é burocrático? É. Só que eu vou te fornecer material, eu vou te fornecer um professor para te dar apoio. Então, eu preciso de um projeto mínimo, mas preciso que me resuma o que você quer fazer. É no teu resumo que eu vou saber que maquinário você vai precisar. Então, a gente foi se organizando para conseguir atender inicialmente o nosso público interno. Para que esse público interno conseguisse trazer pessoas de fora. E aí as pessoas de fora começaram a trazer. Algo que a gente não teve institucionalizado é a questão, por exemplo, de uso de insumo para quem é de fora, para quem é da comunidade. Então é aí que a gente começou a fazer algumas parcerias. Ah, não, beleza, você é da Universidade Federal, beleza, vamos fazer aqui um termo de cooperação. Nesse termo de cooperação, a contrapartida de vocês é o insumo. E a gente traz tal com maquinários profissionais e a gente faz uma publicação depois em conjunto, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vem atuando dessa forma para receber o parceiro externo. E atualmente a gente também ingressou o ecossistema de inovação de Dourados, né, junto com o pessoal do Sebrae e as demais instituições de inovação do município, e a gente está atuando dentro de um hub, fornecendo esse tipo de serviço. E coisas que a gente está estudando agora é como que esses serviços podem ser pagos. Não é para eu receber, mas eu quero que o laboratório receba para que eu consiga colocar ali um profissional manhã, tarde e noite para atuar em cada uma dessas máquinas, para que os estudantes que hoje ali não recebem nada possam receber uma bolsa para conseguir estar ali. Então eu preciso do fomento externo, além dos editais, coisas que a gente submete. Eu preciso que isso tenha perenidade, capilaridade para eu conseguir aumentar isso tudo. Então a gente vem tentando sempre trabalhar nesse sentido. Evandro, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua palestra, por essa inquietude que você nos trouxe nessa tarde. Então, pessoal, quem quiser rever a palestra do Evandro vai estar disponível no nosso YouTube. E nós agradecemos ao Evandro por essa palestra maravilhosa. Boa sorte, colega. Um abraço a Dourados. Obrigada por essa pérola que vocês são e que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada, Evandro. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que eu posso, eu evangelizo sobre a cultura maker, né? Porque a gente precisa passar isso para frente. Não pode ser um conhecimento só meu, do Evandro, só do Rodrigo, do Jonisson, do Thiago. Eu acho que é um conhecimento para todos, né? Eu sou funcionário público, eu trabalho para o público. Eu tenho que levar esse laboratório para o público, né? Então, é uma questão que nós temos aqui, é essa. Além de propiciar uma infraestrutura boa, com profissionais que têm competência para fazer aquilo, é conseguir levar pessoas ali para dentro que vão resolver problemas para pessoas. Então, uma coisa que a gente tenta fazer ali é isso, né? O problema que a gente tem, ele não é tecnológico, ele é humano. Então, vamos juntar os humanos para resolver os problemas dos humanos. No mais é isso, agradeço novamente o convite e a oportunidade de poder falar com vocês. Obrigada, Evandro, obrigada. Educação pública e de qualidade nos nossos institutos federais. Obrigada, Evandro. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem.